Bem, nós vamos falar agora sobre equações do segundo grau. Uma equação no segundo grau, na incógnita x, ou seja, quando você quer descobrir o valor de x, é toda equação desse tipo aqui, olha, que você tem um número qualquer aqui, um número real qualquer, multiplicando x elevado ao quadrado, mais um outro número real aqui qualquer, multiplicando x, mais um número qualquer aqui, e isso aqui é igual a zero, tá bem? Então, o x ao quadrado, se a incógnita é x, você vai ter x ao quadrado, x, e aí você tem esses coeficientes aqui, que são números reais, que multiplicam o x ao quadrado, o bx, ou que estão aqui sem multiplicar x nenhum, tá bem? Então, por exemplo, aqui, olha, x ao quadrado menos 7x mais 12, é uma equação de segundo grau. Eu tenho o coeficiente 1 multiplicando x aqui ao quadrado, tenho o coeficiente menos 7 multiplicando o x aqui, e tenho o 12 aqui, que não está multiplicando x nenhum. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É também, né? A gente chama esse tipo de equação aqui incompleta, né? Você está vendo que tem o termo que multiplica o x ao quadrado, que é 1, tem o menos 3 que multiplica o x, e não tem o termo c aqui, né? Aquele que não está multiplicando x nenhum, mas tudo bem, ela é uma equação do segundo grau ainda. Eu tenho também uma outra aqui, um outro exemplo, uma equação de segundo grau, né? Eu tenho um número que está multiplicando x ao quadrado, que nesse exemplo aqui é 4. Não tenho o termo que está multiplicando x aqui, não tenho o número que está multiplicando x, né? Mas tenho o último termo aqui, que é só o menos 64, que não está multiplicando x nenhum aqui, tá bem? Então, essa daqui e essa daqui são equações do segundo grau que a gente chama de incompletas. Aqui, nessa daqui, está faltando esse termo c, ó, que é o número que vai sozinho aqui, né? Nessa daqui, está faltando o b. O b aqui é igual a zero, que é o que multiplica o x, né? Só não pode faltar o número que multiplica o x ao quadrado. Porque se você tiver, por exemplo, aqui o zero multiplicando o x ao quadrado, então aqui vai ser uma equação do primeiro grau, não do segundo grau. Tá bem? Vamos começar resolvendo algumas equações incompletas. Então eu tenho aqui 4x ao quadrado menos 64 igual a zero, uma equação incompleta. Eu posso resolver ela da seguinte forma. Eu posso, do mesmo jeito que eu fiz lá com as equações do primeiro grau, né, somar aqui, deixar as variáveis, as incógnitas de um lado e o que não é incógnita do outro lado. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, menos 64 e somar com o oposto dele aqui, com 64, a fim de eliminar o 64 do lado esquerdo da equação aqui. Eu só não posso esquecer que eu tenho que fazer isso do outro lado também. Então, onde era 0 aqui ficou 0 mais 64. Bom, e aí ficou isso, né? Aí eu tenho aqui 4x ao quadrado é igual a 64. Bom, para eliminar esse 4 aqui, eu posso dividir ambos os lados da equação por 4. Né? Dessa forma, tá vendo? Se eu dividir aqui por 4, eu tenho que dividir aqui por 4. A vantagem de eu dividir aqui por 4 é porque vai sobrar só o x aqui, só o x ao quadrado. Né? Olha, x ao quadrado é igual, e aqui eu fiz a conta, 64 dividido por 4 vai dar 16. Bom, veja, eu não quero saber o valor de x ao quadrado aqui, eu preciso descobrir o valor de x. Mas eu sei o seguinte, né? A raiz quadrada, esse símbolo aqui, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número, né? Então, o que eu faço para encontrar o valor de x aqui? Eu tiro a raiz quadrada desse lado aqui, mas eu tenho que fazer isso desse lado aqui também, por isso que eu também tirei a raiz quadrada de 16 aqui, tá bem? Tirando a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, fica x. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Por que é que eu coloquei esse sinal de mais e de menos aqui? É porque quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, embora a raiz quadrada de 16 seja 4, tanto o resultado positivo quanto o negativo, eles são solução dessa equação, né? Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, tanto 4
positivo elevado ao quadrado dá 16, quanto o menos 4, o 4 negativo elevado ao quadrado dá 16. Tá bem? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas soluções, que eu vou chamar de x1, que é igual a 4, e x2 é igual a menos 4. Né? Tá bem? Então, o único segredo aqui foi considerar, na hora de tirar a raiz quadrada de 16, o resultado positivo e negativo. Veja que tanto 4 quanto menos 4 são soluções. Olha, se eu pegar aqui, 4 vezes 4 ao quadrado, bom, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 menos 64 dá 0. Então, isso é a prova real. E se ao invés de substituir o 4 aqui, eu substituísse o menos 4? Então, vamos lá. Olha, menos 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. E na multiplicação, se eu multiplico dois números negativos, eu tenho um número positivo. Então, aqui eu teria menos 4 elevado ao quadrado daria 16 positivo. Vezes 4 dá 64. Menos 64 dá igual a 0. Tá vendo? É também a solução. Uma outra equação incompleta. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 3x é igual a 0. Eu poderia fazer aqui o seguinte. Você percebe que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x? Né? Então, eu fiz isso aqui. Eu decompus esse x ao quadrado em x vezes x aqui. E eu queria que você observasse que aqui, olha, que o x faz parte tanto desse termo aqui quanto desse termo aqui. Então, eu posso fatorá-lo, ou seja, eu posso colocar esse x aqui em evidência, dessa forma. Quando eu coloco ele em evidência, se eu colocar um desses dois x em evidência aqui, né, quem sobra aqui desse lado aqui? O x. E se eu colocar o x em evidência aqui, quem sobra nesse termo aqui? O menos 3. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu posso reescrever isso aqui dessa forma, olha, x vezes x menos 3 é igual a 0. Bom, tem uma outra coisa agora. Você tem que entender esse x como um número e o x menos 3 como outro número aqui. Toda vez que eu tenho a multiplicação de um número por um outro número e esse resultado dá 0, quer dizer que ou esse número aqui é igual a 0 ou esse outro número aqui é igual a 0. Não tem jeito, tá bem? Se o produto aqui, o resultado da multiplicação dá 0, é porque um dos dois é 0. Então, eu posso escrever aqui que x é igual a 0 e que o x menos 3 é igual a 0. Tá bem? Bom, o x é igual a 0 já é uma solução da equação. X menos 3 é igual a 0, né? Se eu resolver essa equação aqui, que é uma equação do primeiro grau, x menos 3 é igual a 0, eu chego à conclusão que esse x aqui vale 3. Então, eu tenho essas duas soluções para a equação. Uma das soluções é quando x é igual a 0, a outra solução é quando x é igual a 3. Tá bem? A equação do segundo grau ela pode ter duas soluções, pode ter uma solução ou pode não ter nenhuma solução. Nesse primeiro vídeo aqui, todas as que a gente vai resolver aqui tem duas soluções. Numa próxima etapa eu vou colocar algumas que tem uma solução só ou que não tem nenhuma solução. Tá bem? Tá, vamos resolver agora uma equação do segundo grau completa. Tá vendo? Essa tem todos os termos. Tem os 3 termos aqui. Tem uma fórmula que aqui no Brasil a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara para escrever, para resolver. Eu não vou falar dela nesse vídeo, eu vou falar dela no próximo vídeo. Eu queria que você entendesse que não é o único, que aquela fórmula de Bhaskara que a gente aprendeu lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? Na 8ª série, por aí, 7ª série, ela não é o único modo de resolver. Eu vou mostrar 2 métodos diferentes aqui. E no outro vídeo a gente fala melhor sobre aquela fórmula de Bhaskara, tá bem? Então dá uma olhada aqui, x ao quadrado menos 7x mais 12. Quando a gente estuda fatoração, a gente aprende o seguinte, olha, se eu tiver uma expressão algébrica assim, olha, um termo elevado ao quadrado, mais esse mesmo termo sem estar elevado ao quadrado, né? E se o coeficiente que multiplica ele aqui, esse termo aqui x, aqui for uma soma de 2 números e aqui o produto de 2 números, eu posso escrever essa expressão algébrica aqui como
o x mais esse número vezes o x mais esse número aqui. Quer ver? Ó, vai ficar mais fácil quando eu colocar um outro exemplo. Imagina aqui, olha, x ao quadrado nesse caso aqui, olha. Você concorda que o menos 7, eu posso reescrever o menos 7 como a soma de menos 3 com menos 4? Isso, ó, menos 3 com menos 4 dá menos 7, né? Então, aqui ficaria assim, x ao quadrado mais menos 7, x ao quadrado menos 7x. E que o 12 positivo aqui, ele pode ser escrito como produto, como a multiplicação de menos 3 vezes menos 4, né? Menos 3 vezes menos 4 vai dar 12 positivo. O que eu quero dizer é que eu poderia reescrever isso aqui, olha, né? Por meio de uma técnica que a gente chama de fatoração, da seguinte forma: x menos 3 vezes x menos 4. Tá bem? Bom, x menos 3 vezes x menos 4 dá 0. Então, é porque ou x menos 3 é igual a 0, ou porque x menos 4 é igual a 0. Tá bem? Lembra que eu falei na tela anterior, se a multiplicação de dois números aqui dá 0, é porque um dos dois é 0. Então, ou esse é 0, ou esse é 0. Né? Se eu resolver essa equação aqui, x menos 3 é igual a 0, eu tenho que esse x aqui é igual a 1. E se eu resolver essa equação aqui, x menos 4 é igual a 0, eu tenho que esse x aqui é igual a 2. Então, essa equação aqui tem duas soluções, e as soluções são x igual a 3 ou x igual a 4. Tá bem? Vamos resolver uma última equação aqui. A técnica que eu vou usar aqui a gente costuma falar que é completar quadrados. Então, eu vou completar quadrados para chegar na solução aqui. Pensa no seguinte aqui, olha. Quando a gente aprende fatoração, você aprende o seguinte produto notável aqui. Ó. Se eu pegar a mais b e elevar ao quadrado, ou seja, se eu multiplicar a mais b por a mais b, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, duas vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado aqui. Né? Da mesma forma que isso é igual a isso aqui é igual a isso. Né? Então, se eu conseguir escrever essa expressão aqui desse jeito, eu posso escrever ela como um quadrado aqui. Né? Então, pensemos aqui, olha. Eu estou supondo que o primeiro termo é x. Tá? Então, eu tenho aqui x ao quadrado. 6x, eu estou pensando aqui, ó, 6x tem que ser duas vezes o x, duas vezes o primeiro termo, vezes alguma outra coisa. Bom, se essa alguma outra coisa for o 3, dá certo, né? Ó, 2 vezes x vezes 3, 2x vezes 3 dá 6x. Então, quer dizer que o meu segundo termo aqui pode ser o 3. Né? Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Então, eu coloquei aqui 9. Mas veja o que eu fiz aqui. Ó. Eu somei o número 9 e eu subtraí o número 9. Então, na verdade, eu não fiz... Eu peguei essa expressão algébrica aqui, essa daqui mesmo, essa equação, né? Onde era 6x, eu só escrevi de um jeito diferente, para você entender que isso aqui corresponde a duas vezes o primeiro vezes o segundo. O 55 negativo eu mantive aqui, e aí eu somei 9 e subtraí 9. Né? Eu somar 9 e subtrair 9, eu não mudo nada, né? Porque isso aqui vai dar 0. Mas o que eu quis mostrar é o seguinte, ó, pensa aqui, eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado. Isso aqui o que é? O primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, ó, eu peguei daqui para cá, tudo isso aqui, ó, esses três primeiros termos correspondem a x mais 3 elevado ao quadrado. Quem sobrou? Sobrou menos 9 menos 55. Bom, menos 9 menos 55 dá 64, negativo. Se eu somar 64 em ambos os lados aqui da equação, eu vou eliminar desse lado aqui e eu vou ter 64 do lado direito. Então, eu tenho x mais 3 ao quadrado igual a 64. Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Né? Se eu tirar a raiz quadrada desse lado e desse lado aqui, do lado de cá vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. A raiz quadrada disso só vai sobrar o x mais 3.
E aqui, ó, lembra de uma tela anterior? Eu tenho que considerar tanto o resultado positivo quanto negativo da equação. Então, eu vou considerar aqui a raiz quadrada positiva de 64 e a raiz quadrada negativa, né? Então, vamos lá. Aqui, olha, x mais 3, a raiz quadrada de x mais 3 elevado ao quadrado, só sobrou o x mais 3, né? A raiz positiva de 64 é 8. E a raiz negativa de 64 é menos 8, né? Se eu resolver essa equaçãozinha aqui, ó, x mais 3 igual a 8, eu vou ter que x é igual a 5. Vai ficar 8 menos 3 igual a 5. E se eu resolver essa equação aqui, olha, x mais 3 igual a menos 8, eu tenho que x vai ser igual a menos 8 menos 3, x vai ser igual a menos 11. Então, as duas soluções que eu tenho aqui são 5 e menos 11. Tá bem? É isso. Na próxima vídeo a gente vai resolver pelo método, por aquele método mais conhecido, o método de Bhaskara.